Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a reação do Alexandre de Moraes e do STF, do PT, da esquerda de forma geral, que foi exatamente aquela que a gente previu, né? Vão usar esse caso da explosão lá do maluco que tentou explodir com fogo de artifício, o atentado com fogo de artifício lá no prédio do STF, vão tentar usar isso para culpar Bolsonaro, para continuar a perseguição, para evitar a anistia do dia 8 de janeiro, para aumentar a censura na internet. Já estão falando aqui ó, que não foi um caso isolado, que Bolsonaro é o culpado dessa história toda, já estão falando aqui ó, que encontraram um boné com o lema do Bolsonaro. Olha só que coisa, né? Ou seja, Bolsonaro está por trás disso. Diretor da PF defende regulamentar as redes, a culpa é da regulamentação, da falta de regulamentação das redes e coisa e tal, e que não são fatos isolados, que não há pacificação com anistia. Não pode ter anistia do 8 de janeiro, tem que ter a prisão desse pessoal, porque se não tiver perseguição, vai continuar aumentando esses atos terroristas. E eu queria propor nesse vídeo aqui uma visão alternativa a essa do Alexandre de Moraes. A minha visão é que é exatamente o extremismo do STF, o exagero nas penas contra o 8 de janeiro, essa perseguição totalmente descabida e desproporcional à direita é que está gerando esses malucos que querem fazer atentado no STF. Não é a rede social. Não é esse o problema. A rede social só passa informação. A informação ia chegar nele de qualquer jeito. O cara é um desequilibrado. Com certeza é um desequilibrado. Tem todas as evidências disso. Ele é contra Bolsonaro. Parece que tinha plano para ele matar Bolsonaro também. O que está acontecendo, na verdade, não é as redes sociais fazendo coisa errada. É justamente reflexo do STF fazendo coisas erradas, do STF tratando isso como se fosse proibido ser de direita no Brasil, fosse proibido ter determinadas posições políticas. E aí, o STF, aumentando a aposta nisso, está piorando essa situação. Vai acabar alimentando mais malucos desse tipo por aí. É um caminho muito perigoso. Não pelo STF. O STF não vai ser atingido por isso. Esses malucos vão só morrer na frente do STF. É perigoso pelos malucos. É perigoso porque é uma pena. Claramente o cara tinha a cabeça fraca, né? Acabou morrendo totalmente de forma inútil, prejudicando a causa que ele supostamente apoiava no final das contas. Outros podem fazer a mesma coisa justamente em função desse extremismo do STF, dessa falta de ponderação, dessa falta de proporcionalidade ao tratar o tema. Vou tentar provar isso para vocês, vou tentar mostrar o meu argumento sobre isso para vocês aqui nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por Revolução da Gambiarra, logo do Ancapso faz alusão ao Deus Sol e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu não vou contar mais o caso do cara maluco lá, porque eu já falei sobre isso num vídeo ontem. Já falei também num vídeo ontem qual que seria a reação do STF, e a reação foi exatamente a que eu mencionei. A esquerda tomou isso como um grande presente. Receberam um presente. Nesse momento, a direita estava com tudo, com a vitória nas eleições municipais, a vitória do Trump, o risco do Trump emparedar o Alexandre de Moraes, a possível anistia para os prisioneiros, os perseguidos políticos do dia 8 de janeiro. Poxa, a gente estava indo muito bem, a coisa está melhorando, estamos indo no caminho certo e coisa e tal. Aí o idiota me faz uma idiotice dessa e agora a esquerda tem todos os argumentos para voltar a fazer a perseguição. Já está exatamente o que eu falei que ia acontecer, aconteceu logo em seguida. O Alexandre de Moraes disse que a explosão não foi um caso isolado, que isso foi provocado pelo Bolsonaro ao atacar as instituições, ou seja, o fato de Bolsonaro ter criticado o STF levou malucos a se explodirem em frente ao STF. Isso é falso, isso não tem lógica nenhuma. Sabe por que não tem lógica nenhuma? Porque sempre teve crítica ao STF, sempre teve crítica a todas as instituições brasileiras. Não tem esse negócio, até a urna eletrônica. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho um absurdo o pessoal que critica as urnas eletrônicas, não tem nenhuma evidência de fraude naquilo ali, mas eu acho que é direito das pessoas criticarem, sempre teve crítica à urna eletrônica, por que agora virou ataque ao Estado Democrático de Direito criticar a urna eletrônica e antes não era? A mesma coisa o STF, né? Mas enfim, mas é lógico, é aquilo que eu falei para vocês, a esquerda estava emparedada, ela estava sem saída, ela estava percebendo que não tinha alternativa a não ser reconhecer que Bolsonaro é uma corrente política legítima, que a direita é uma corrente política legítima.
A única alternativa que tinha o STF agora, com a vitória da direita nas eleições de 2024 e com a vitória do Trump, era voltar atrás, ceder, né? Ficar tranquilo e deixar agora, vamos ver o povo que vai decidir aí quem é que vai governar em 2026. Só que eu falei isso para vocês, eles iam circular nessa ideia de que não temos que mudar, temos que fazer pautas mais populares e coisa e tal, mas no final iriam cair no mesmo armadilha de que tinha que aumentar a censura nas redes sociais e tinha que aumentar a perseguição à direita, aumentar a perseguição a bolsonaristas. É o caminho mais fácil para eles. Não é fácil, para ninguém, não estou dizendo que é só para a esquerda, não, para ninguém é fácil você admitir que você está errado, que você tem que mudar de curso. Isso é difícil para qualquer pessoa do mundo. As pessoas que conseguem fazer isso acabam tendo uma vantagem no final das contas, porque isso realmente é uma coisa que você cresce quando você toma esse tipo de decisão. Mas não é fácil, é uma coisa dolorosa. Então, no momento que se deu uma alternativa para eles, que o caminho é perseguir mais ainda o bolsonarismo, o caminho é censurar mais ainda as redes, é lógico que eles foram por esse caminho, né? Evidentemente que foi. Moraes disse que o caso não foi um caso isolado, que isso daí tem sido incentivado pelo Bolsonaro desde quando aqui, ó. Queira Deus, a Polícia Federal vai analisar os autos, já estão com a presidência do STF, mas não é um caso isolado. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o famoso gabinete do ódio começou a destilar discursos raivosos contra as instituições. Ou seja, quando começou as pessoas a criticarem o STF. Por que criticavam o STF? Criticavam o STF porque o povo elegeu o Bolsonaro com uma pauta muito clara, que era a pauta contra o desarmamento, que era a pauta pela liberação do uso de armas, e quando o Bolsonaro foi executar essa pauta, que ele foi eleito com ela, as pessoas sabiam que Bolsonaro iria fazer isso, votaram neste projeto. O STF falou que não pode. Todas as vezes que o povo brasileiro foi chamado a decidir sobre se quer proibição de armas ou não, o povo brasileiro decidiu que não quer proibição de armas, que quer ter o direito de ter armas. Mesmo que ele não tenha arma propriamente dito, que ele não queira ter arma propriamente dito, ele quer o direito das pessoas terem armas. Então, ou seja, e aí o STF acha que não. O STF diz que não, é democracia, mas peraí, não é tão democracia assim, a gente tem que moderar isso daí é perda de direitos e não sei o que lá. Inventou uma história lá e proibiu o decreto de armas do Bolsonaro. Então, no final das contas, o povo começou a protestar contra o STF por conta dessa decisão. Não é a primeira decisão que o STF toma que vai no sentido contrário do que interessa à direita brasileira, então teve protesto, teve crítica. Isso é normal, faz parte do jogo democrático. Mas o pessoal imediatamente começou a tratar isso como se fosse ataque do gabinete do ódio. Que gabinete do ódio? Cadê gabinete do ódio? Onde é que está essa estrutura que o pessoal está falando? O que tem é um monte de gente que não gosta do STF, e isso tem mesmo, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, isso daqui permitiu que o Alexandre de Moraes, que é a esquerda brasileira, simplesmente se acomodasse na solução fácil de que temos que perseguir mais ainda o bolsonarismo, temos que censurar as redes. E aí o meu alerta é esse, é que pode ser exatamente isso que está provocando esse tipo de reação, que está provocando essa ânsia do povo brasileiro de não ver uma alternativa institucional para extravasar seus interesses, né? Veja, a beleza da democracia é exatamente isso, né? Você elege um presidente que você não gosta, mas você sabe que daqui a 4 anos você pode votar num outro presidente que vai fazer aquilo que você gosta. Pronto. Você pode estar insatisfeito com o rumo que as coisas estão agora, mas em 2026 vai ter eleição, a gente vai votar em outro presidente que seja preferencialmente não um pinguço corrupto. Então, ou seja, isso é o que faz a pacificação da democracia, é aceitar o resultado das urnas e coisa e tal. O que está acontecendo agora? O STF está se colocando como um poder acima dos outros. É o STF que manda. Não interessa quem foi eleito, não interessa quem ganhou a eleição, não interessa o que está acontecendo, não interessa se teve crime ou não teve crime, é o STF que define o que vai acontecer. E aí, ninguém vota no STF. E ninguém tem como tirar o poder, ninguém tem como tirar o STF do poder. E aí você gera esse tipo de reação. Então, o meu ponto é esse. O que está gerando esse ânimo maluco aí do pessoal, né? Esse ânimo jocante, né? O espírito do maluco aí, vontade de maluco desse pessoal, é justamente a sensação de que o STF agora manda em tudo e vai ser injusto e não tem o que fazer. Quando as pessoas percebem que não há alternativa democrática, aí é que elas tendem a pirar e ir para a violência. Se a visão do pessoal é que o STF está errado, mas 2026 vai acontecer normal, Bolsonaro vai concorrer, você pode votar em Bolsonaro, pronto. Pode votar na direita. O cara lá não gostava do Bolsonaro, o maluco que fez essa maluquice aí não gostava do Bolsonaro. Mas beleza, ele pode votar lá, sei lá quem é que ele votava, se ele gostava do Danilo Gentili, do Caiado, do Marçal, sei lá quem é que o cara apoiava.
né? Ele pode votar na pessoa que ele quer ali, ele tem a perspectiva de mudança em 2026. Então, veja, o cara não ia fazer uma loucura dessa se ele soubesse que em 2026 haveria um candidato que representaria a posição política dele. A questão é o STF, exatamente com essa visão de tirar a direita das eleições, criminalizar a direita, né, aumentar a repressão à direita, é que está provocando esse ânimo jocante nesse pessoal, essa ideia de ficar maluco aí, de estourar coisa, de explodir coisa, porque não tem alternativa. Se você não tem alternativa democrática para exercer o seu interesse, como é que você faz, né? É lógico, está aqui, o Moraes falou que não há fatos isolados, que não há pacificação com anistia. Ou seja, na visão dele, o regime militar deveria continuar, né? Porque o regime militar acabou justamente com anistia. E houve uma pacificação. É inegável que houve uma pacificação, né? E é o ponto que eu falo. Se o STF fosse nesse sentido de fazer anistia do 8 de janeiro, anistiar Bolsonaro, beleza, olha só. Agora, 2026, vamos ver o que o povo decide. O povo decide em quem vai votar aqui no Brasil, quem vai votar na presidência e coisa e tal. E pronto. Isso vai apaziguar os ânimos vão ser apaziguados. Essa ideia que punição muda a ideia das pessoas, muda a vontade das pessoas, eu já falei, eu sou contra isso, tanto no caso de crimes comuns, quanto nesse caso aqui de supostos crimes contra os poderes, ou crimes contra a democracia e coisa e tal. Não é o medo da punição que evita que o ladrão faça um crime, é a possibilidade de ser pego. E quando você chega numa situação em que os malucos já estão se suicidando para fazer isso, ou seja, eles já não se importam mais de ser pegos, esse tipo de coisa pode se tornar até mais comum. O STF, ao piorar a repressão à direita, está, na verdade, aumentando a chance desse tipo de coisa acontecer. Maluco tem no mundo todo. O problema é que quando você eleva a temperatura, como o STF está fazendo, você está aumentando a chance de ter esses malucos. O STF devia ir no sentido contrário. Fazer anistia, liberar Bolsonaro para concorrer em 2026 e coisa e tal. Por que não faz isso? Porque é muito mais confortável dizer que a culpa é do bolsonarismo, que a culpa é do Bolsonaro, vamos prender Bolsonaro, vamos botar todo mundo na cadeia, 17 anos de cadeia para qualquer um que ousar fazer uma crítica ao Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, explosões das pastas. O diretor da PF defende regulamentar as redes. Como eu falei para vocês, iam falar que mesmo que o cara, você chega à conclusão que o cara é um maluco, ele é um maluco que claramente foi levado ao extremismo. E a visão deles é que foi as redes sociais que levaram ele ao extremismo. E, de novo, isso não faz sentido. As redes sociais não levam ninguém ao extremismo, porque as redes sociais, por definição, têm opinião contrária. Você tem a sua opinião e tem a opinião das pessoas que pensam diferente de você ali. Sempre tem pelo menos um comentário, pelo menos uma voz falando contra a opinião ali. Pode ler os comentários dos meus vídeos, você vai ver isso. E isso é uma coisa positiva, porque justamente evita o fanatismo, evita a lavagem cerebral. E o que eles estão fazendo aqui, de novo, estão pegando uma coisa que eles já queriam fazer, porque eles têm uma vontade enorme de censurar as redes sociais, porque eles acham que dessa forma a esquerda vai voltar a florescer no Brasil, vai voltar a ser PT versus PSDB e coisa e tal, e não vai, é uma ilusão danada, tá? Mas é aquele negócio, eu poderia até dizer assim, que bom, façam isso de uma vez, censure as redes sociais de uma vez, que vocês vão perceber que não faz diferença nenhuma, né? Mas só que nesse processo de censurar tudo, o que vai acontecer? Vai prejudicar um monte de gente, pode ser que me prejudique, pode ser que o meu canal seja um que rode nessa censura aí das mídias sociais. Vai prejudicar um monte de gente, com certeza. E pior, quando isso não der certo, o que vocês acham que esse pessoal vai pensar? Erramos, não era a rede social que era o problema. Ou, vão falar assim, erramos, temos que ser mais rigorosos ainda. É lógico que eles vão optar pela opção 2. Vão achar que tem que ser mais rigorosos ainda na censura. E aí essa bola de neve só tende a piorar com isso daí, né? Então, já está o pessoal tentando ligar Bolsonaro de todo jeito aqui, não porque, olha só, Deus acima de todos, Deus acima de tudo, como é que é isso aqui? Pátria acima de todos, eu nem lembro como é que é o slogan do Bolsonaro aqui, mas acharam um boné, pronto, isso prova que o Bolsonaro está por trás de tudo, né? É a visão desse pessoal, eles querem proibir Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem que Bolsonaro tem uma chance enorme de voltar em 2026, tal como o Trump voltou lá nos Estados Unidos. E estão agora com esse negócio de querer que não tem que aumentar a repressão. De novo, meu alerta é esse, aumentar a repressão piora esse tipo de situação, não melhora. Aqui. Como o bolsonarismo se radicalizou contra o STF? Primeiro, não tem radicalização nenhuma. O que tem são críticas ao STF. Mas tem alguns malucos que exageram nas críticas, que usam frases como AI-5 e coisa e tal. Gente, isso é
saber, isso é a internet é assim mesmo. Tem gente que fala as maiores barbaridades para mim em comentário fechado aquilo. Eu nem me levanto isso porque é besteira, coisa de internet, é coisa de maluco, falando maluquice. Não se importem com isso, é besteira. Ou seja, mas maluco tem mesmo, maluco é aquele cara que é corajoso online, né? Sabe como é que é, né? Online, o cara, porra, corajoso, não, porque eu vou aí te destruir, não sei o que é lá, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e coisa e tal. Se eu encontrar o cara na rua, o cara vai dar bom dia, oi, tudo bem, você? Peter, posso tirar uma foto contigo, e coisa e tal. Ou seja, macho de internet, isso tem um monte por aí, né? No final das contas, essa visão disso daí, o que tem é crítica ao STF, não radicalismo contra o STF. Os malucos são os malucos. Maluco tem pra tudo quanto é lado. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os malucos da esquerda também. Tem um monte de maluco por aí, na internet também, né? Aqui, ó. Celina Leão fala que o Homem-Bomba queria matar Bolsonaro também. Eu não duvido. O cara era da terceira via, era um radical da terceira via. De novo, à medida que o STF aumenta a temperatura, aumenta a repressão, garante que não vai ter, que não vai deixar ninguém da direita concorrer em 2026, o que surge na cabeça das pessoas? Pô, não tem alternativa. A única alternativa é a violência. E isso é o grande erro. Né? Isso é um erro, ninguém deveria seguir nesse caminho. Mas quem está provocando isso não é a rede social, não é Bolsonaro, não é a direita. Quem está provocando isso é o próprio STF, ao fechar a porta completamente. Aqui, ó. Ele queria matar Alexandre de Moraes, diz a esposa do cara lá, segundo ele, né? Aqui, ó. Parece que aqui eles botaram. O cara botou um negócio escrito com batom no banheiro e por isso estão ligando ele ao 11 de janeiro, né? 8 de janeiro, né? Por favor, desperdice batom, isso é para deixar as mulheres bonitas, estátua de merda, se usa TNT. O cara teria escrito lá. Aí estão dizendo que isso aqui quer dizer que ele estava ligado ao 8 de janeiro. Quer dizer que o cara é maluco, né? Já estão inventando essa história aqui. Aqui, ó. Mas o próprio Barroso, ele admite aqui, ó, onde perdemos a luz da alma para a escuridão do ódio, né? E quando ele fala onde perdemos, ele está falando usando o termo correto. Onde o STF, perdeu a luz da alma para a escuridão do ódio. Porque essa é a origem do problema, né? O STF foi criticado, reagiu de forma absolutamente desproporcional desde o primeiro momento, com o inquérito das fake news, inquérito de atos antidemocráticos, ao invés de entender a crítica como que era, uma crítica, partiram para criminalizar a direita, criminalizar Bolsonaro, perseguir a direita a qualquer custo, botar penas absurdas nas pessoas da direita, ou seja, o STF perdeu-se na escuridão do ódio deles, né? E, de novo, a saída da escuridão nunca é violência, a saída da escuridão é ideias. Ideias, apenas ideias, iluminam a escuridão. Lembra da famosa frase do Mises, né? O Barroso tem razão nisso daqui, né? O próprio pessoal do PSDB está dizendo aqui, ó, que o PT inflou o extremismo que culminou na explosão suicida em Brasília. Nota oficial do PSDB, que olha só, coisa impressionante, o PSDB tá do lado certo nessa história. O extremismo é dos dois lados, não tem esse negócio de extremismo de um lado só. Quando o STF coloca o extremismo só na direita, ele está assumindo que ele é de esquerda, ele está ao contrário, está criminalizando um lado, e isso é o que está gerando esse extremismo. O STF tem que se comportar da forma correta. Ambos os lados do espectro são válidos. O maluco tem que ser perseguido, tem que ser investigado. Se tinha alguém que ajudou ele, eu concordo, tem que ser investigado aí. Foi um crime. O que o cara fez foi um crime. Quer você goste dele ou não goste, foi um crime. Agora, criminalizar Bolsonaro, criminalizar a direita, proibir a anistia do dia 8, isso só vai piorar a situação. É essa visão de que não tem jeito, que o STF manda e que prende, arrebenta e que não tem alternativa que não seja violência, que leva à violência. Líderes do Congresso avaliam que a anistia a golpistas perde força com explosões e não será aprovada. Eu não sei se não será aprovada. Certamente perdeu força, não tem como negar. Perdeu força. Por mais que não tenha lógica nenhuma, por mais que não tenha ligação nenhuma, esse cara conseguiu sozinho fazer uma merda deste tamanho e manter na cadeia um monte de gente do dia 8 de janeiro, né? Mas o fato é, de novo, isso é um erro desse pessoal. Deveriam, ao contrário, entender que para pacificar o país é preciso ir no sentido contrário, de admitir que a direita é uma posição política válida, que Bolsonaro, em momento algum, afrontou o STF, criticou o STF, criticou o STF. As pessoas na internet criticaram o STF, criticaram, eu critico o STF o tempo todo aqui. Agora, isso não quer dizer que isso seja inválido. Não, todo mundo, não, todo órgão governamental é passível de críticas, tem que ser, né? Outra coisa curiosa,
Lula estava com Zanin, Gilmar e Moraes na noite das explosões em Brasília. É o que eu falo para vocês. O problema todo é esse. No momento que você passa essa imagem de que o STF virou governo, o governo hoje é o STF e é um governo não eleito, e não importa em quem que você vote, que se aperte os botõezinhos lá e faça plim-plim-plim ali na urna eletrônica, não interessa, porque quem vai mandar em tudo é o STF mesmo. Isso é que está gerando essa onda de insatisfação aí. E as pessoas menos centradas, menos com a cabeça menos firme, acabam gerando esse tipo de problema dessa forma. Espero que seja o último para facilitar a resolução desse problema, mas o STF faria uma grande ajuda se fosse no sentido contrário, de reconhecer que é o extremismo do STF que está provocando esse tipo de problema e que eles deveriam exatamente reforçar a anistia do 8 de janeiro, liberar Bolsonaro para concorrer em 2026 e pronto, voltar à normalidade democrática no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.